Salve, galerinha! Salve, salve! Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo, tentando mudar a introdução, porque sim, estamos de volta depois de uma semana de pausa com o Comentando e vejam bem, iniciamos a quinta temporada. Sim, esse episódio ele inicia a nova contagem da quinta temporada que... Quantos episódios teremos? Não sei, mas vamos ter aí alguns episódios. Então, como vocês já viram na thumbnail, eu nem vou ficar falando muito, me estendendo, porque eu quero falar um pouco com vocês hoje sobre DNA ao quadrado. Que, amigos, eu sou uma pessoa que eu detesto Zetman, eu tenho que começar o podcast falando isso, eu tenho que evidenciar, mas eu amo DNA ao quadrado assim como eu amo Video Girl Eye, que inclusive será podcast em breve. E hoje eu vou falar desse mangazinho de confusões do barulho envolvendo o DNA. Tá, então vamos primeiramente para a parte técnica. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido ou não, mas vamos falar lá um pouco da parte técnica. Escrito e ilustrado por Masakazu Katsura. DNA ao quadrado ele foi publicado na Weekly Shonen Jump de agosto de 93 até junho de 94, mais precisamente um dia antes do meu aniversário, um dia antes de eu nascer começou esse mangá. Esse mangá começou em 10 de agosto de 93 e foi até junho de 94. Tem um total 42 capítulos que foram distribuídos em 5 volumes. Tem uma adaptação em anime com um total de 12 episódios, mais uma série de OVAs que tem um total de... Só deixa eu confirmar aqui para não falar errado. E tem um total de 3 episódios. Ao todo a série tem 15 episódios, se a gente for contar os OVAs e os episódios normais. O anime, ele saiu no Japão deixa eu olhar aqui. Ele saiu de outubro de 94 até dezembro de 94, tendo 12 episódios. E em 95 saíram os 3 OVAs, de fevereiro até junho. Tá? Basicamente, a série, então, ela é totalmente coberta pelo anime, tá? Os 5 volumes. E eu não vi o anime, já tô deixando isso muito claro, só li o mangá, porque... Fino do fino, senhores. Não é a melhor coisa que eu li na minha vida, mas é extremamente divertido e eu acho que é legal a gente compartilhar. Mas eu fiz esse começo aqui, não falei nada da série, você deve estar aí ouvindo e se perguntando, mas, raposão, o que tem DNA ao quadrado de tão legal? Então vamos primeiramente uma rápida sinopse que ela é focada no Junta Momonari, que é um menino que tem um pequeno problema aí da vida. Ele gorfa, ele chama o Hugo toda vez que ele fica perto dele, ele fica em alguma situação muito sensual. Então, tipo assim, se a menina vai lá e dá um abraço muito sensual nele, se ele vai meio de biquíni, essas coisas assim, ele geralmente tende a gorfar. E nesse inteirinho a gente conhece uma viajante do futuro, que é a Karin, que ela veio do futuro porque no futuro o Junta tem um DNA de mega playboy, ele engravida 100 mulheres e ele gera superpopulação mundial. E sim... É estranho, mas é interessante. Eu admito. E nisso, a missão dela é impedir que o Junta vire esse mega playboy. Só que vamos dizer que as coisas não saem como planejado e ela, ao invés de não fazer ele virar um mega playboy, ela antecipa essa transformação. E sim, gente, quando eu digo faça aquela de narrador de sessão da tarde, essa menininha vai aprontar altas confusões, ajudando o Junta na correção do DNA. Não é exagero, porque, cara, o nível de maluquice que em alguns momentos isso acontece é insanamente divertido. Porque, assim, ela tenta melhorar a situação, ela tenta corrigir uma situação, ela piora. E com o passar dos 5 volumes, a gente descobre que essa piora que ela fez é ainda mais absurda, entende? Então isso é bem interessante. Mas o que me fez gostar de DNA ao quadrado, assim como o que me faz ter um amor muito grande por Video Girl Eye, e que, pra mim, pelo menos, do que eu li de Zetman, não fez eu ter esse amor, é o fato do Katsura, ele ter uma noção mais clara do que ele quer. Porque, sim, Zetman já me falaram, já me explicaram, eu lendo, eu realmente consigo perceber isso, é o amor do Katsura pelos heróis americanos e tal. Só que, cara... Aí eu vou entrar num ponto, do Katsura eu já li, né, o nosso foco hoje, já li o Video Girl Eye, que ainda faltam uns volumes pra eu terminar, e comecei a ler Is. As 3 obras deles, essas 3 obras são boas, e elas são boas porque o Katsura ele tem uma habilidade muito maravilhosa, que é saber trabalhar o drama humano e lidar com ele de uma forma madura, mesmo sendo uma série jovem. Então é muito interessante, por exemplo, quando a gente vê o Junta nos dilemas dele, porque por um lado, ele sabe que ele tem esse mal-estar com várias meninas e só tem uma específica que, principalmente quando ele vira mega playboy, que ele não afeta e tal, mas assim, ele é uma pessoa que ele tem esse trauma, só que ele não quer
forçar ele a mudar, né? Ele, pelo contrário, ele quer ser fiel a quem ele é, tipo assim, só gostar de uma pessoa, ao mesmo tempo que ele quer se curar pra poder realmente se apaixonar por alguém e não passar o vexame de, tipo assim, vomitar na frente da pessoa que ele gosta. Então a forma como isso é trabalhado, a forma como isso é desenvolvida pelo Katsura é muito interessante. Sem contar que o Katsura tem um cuidado estrutural na narrativa. Ela progride muito bem. Ele não cria trocentas narrativas para que na 300ª ele fale, não é bem assim. Pelo contrário, ele vai seguindo narrativamente num paralelo que funciona. A Karin, ela é uma personagem que nos serve como fio condutor narrativo junto com o Junta, e é bem interessante quando a gente percebe em muitos momentos que o que ela quer é ajudar o menino, porque ela percebe que, tipo assim, vamos fazer uma analogia com o Tokusatsu, que não é muito carinho, que muitos fãs não gostam tanto, mas é uma analogia que eu acho que é válida aqui um pouco. É que nem o Geis e a Tsukiyomi em Zio, né? Quando eles conhecem o Sogo. Eles percebem que o Sogo não é aquele cuzão que é o Oma Zio. Então eles olham e falam, putz, vamos ajudar o menino a seguir o caminho correto. As suas devidas proporções, a Karin, ela meio que faz isso, porque quando ela percebe que o Junta é só um bobão, mongolão que vomita, ela fala, mano, eu não vou ferrar a vida do menino, só quer corrigir. Só que quando ela vê que o estrago tá feito, ela meio que aceita ele querer melhorar, e ela tenta ajudar ele nisso. Então, em muitos momentos que ele tá pra perder o controle, o semelhante, ou realmente deixar o Mega Playboy dominar ele, ela meio que serve como um fio ali de lembrar ele que ele prometeu que não seria controlado. Óbvio que entra um ponto dele também dizer que gosta dela. E aí, mais pra frente, a gente vai entrar e aí acaba entrando nos pontos que eu não vou mencionar aqui, porque senão é spoiler, e aí spoiler do final da série, que por sinal é um final muito legal. Mas assim, é uma ponta narrativa que ela funciona muito bem. Além disso, eu gosto da forma como o Katsura, ele sabe dosar as coisas, porque ele tem uns momentos dramáticos muito bons. Só que aqui a gente já vê essas incursões dele com a questão da porrada. Então tem os momentos de luta do Junta com o primeiro antagonista ali, que é um menino que namora, uma menina que ele gosta e tal. Né? E nisso tem umas lutas envolvendo poderes psíquicos. É meio absurdo, sim. Poderes psíquicos. Tem mais pra frente a própria batalha final. Então, assim, o Katsura, ele trabalha alguns momentos de lutinha, só que os momentos de lutinha, eles são necessários aqui, porque sem o conflito, ele não consegue progredir a narrativa da maneira que precisa. Porque, assim, o Junta, ele é uma pessoa extremamente apelona. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem um protagonista que é uma pessoa que acredita muito na questão do DNA e, inclusive, ganha um poder relacionado a isso, né, por conta de outro erro da Karin. Então, a forma como isso se desenvolve é bem interessante, assim como a forma como o Junta ele amadurece ao longo da série ajuda muito. Inclusive tem um plot que eu acho divertidíssimo. Eu acho divertido, apesar de eu entender os dramas ali, os dilemas, eu acho divertido que a amiga da menina que gosta do Junta, da amiga dele, né, de infância, que meio que spoiler gosta dele, um dos únicos spoilers que eu vou dar. E essa amiga dela solta gases quando ela vê alguém que ela gosta. E, mano, é muito legal, assim, ver o Junta tentando ajudar essa menina, mesmo ele tendo os traumas dele. Porque ele quer que ela entenda que ela não precisa ter vergonha disso. Então, assim, é muito legal. Porque você vê que ele é um personagem bobão. Ele é o típico protagonista shonen daquela década de 90, bobão, meio mongol e tal. Mas ele é um personagem que ele entende a sua função dentro da narrativa. Eu tô falando muito isso, eu sei. Mas é porque, cara, é muito legal. Eu acho que esse desenvolvimento que o Katsura tem de personagens é um charme tão grande que, cara, sério, quando eu lembro que a primeira coisa dele que eu li foi uma coisa que, por mais que ele desenvolva o personagem, tem um ritmo muito menos acentuado do que do que o próprio Vidigurai, eu fico um pouco triste, porque, cara, aqui é um exemplo prático de onde ele consegue juntar um drama bom. Não estou dizendo que é ótimo, que isso fique muito claro. É um drama que passa de ano para momentos de ação que também passam de ano, e isso é muito bacana. É muito produtivo, é muito funcional, e é uma história que ela se desenrola muito bem em 5 volumes. Eu fico triste de ter terminado com 5, acho que dava para ter estendido mais um pouco, aí ter feito pelo menos uns 6 volumes mesmo. Ter fechado o equivalente a um ano cravado. Mas assim, é uma obra que ela diz muito sobre quem é o Katsura, pós Video Girl Eye, porque essa é a segunda série dele, né? Longa, vamos dizer assim. Então é muito legal você ver essa versão do Katsura que realmente entende melhor o que ele quer,
que ele quer fazer uma cena de lutinha, só que ele quer também carregar o drama. Então é muito legal ver um Katsura que ele entende que dá pra dosar essas coisas e trabalha muito bem o humano. Porque sim, eu vou cravar isso em todos os podcasts que eu falar de obra dele. Ele é bom em trabalhar o lado humano das personagens dele. Ele é bom em trabalhar o lado humano das situações. E eu acho muito legal que até as coisas mais absurdas, como neste caso, junto a ter esse trauma, funcionam bem como um fio condutor, né? Então isso é muito legal. Mas assim, é uma obra que eu tenho que dizer dessa forma, e eu não sei como continuar falando sem para ver se ficar mais repetitivo. Só que é muito legal que você leia, tá? Ou assista o anime. Paulo, como assim assista o anime? Se vocês não sabem, né? Eu não cheguei a falar isso lá no começo, mas o anime saiu no Brasil de forma oficial. Algumas pessoas que estão ouvindo esse podcast talvez tenham assistido, porque ele saiu oficialmente no Brasil no Animax. Deixa eu ver a data de exibição. Não vai ter data de exibição aqui no Brasil, mas ele saiu no Animax. Ele teve dublagem brasileira que foi na Alamo, inclusive. Os 15 episódios totais, né? Ou seja, os 12 do anime, mais os 3 ovas, todos foram dublados e você consegue encontrar eles aí facilmente na internet. Ou torcer para algum dia algum streaming conseguir pegar os direitos tanto da dublagem, que eu acho bem difícil por conta da Alamo ter fechado, mas conseguir pelo menos a versão legendada e ver se consegue pegar uma dublagem. E o mangá, ele foi lançado originalmente no Brasil pela JBC. Ela publicou em 5 volumes. É bem difícil você achar um outro volume hoje em dia, tenta de todos, mas tipo nos sebos você consegue achar. Só que tem um ou outro que é mais difícil. Por exemplo, pra mim, o parto foi achar o volume 2. Mas quando eu achei o volume 2, filhos, ganhou a leitura e é isso aí. Mas assim, eu torço, né? Inclusive esse podcast eu estou lançando. O pessoal que eu conheço, que talvez ouça, e tem contatos dentro da editora, conhece alguém da editora, por favor, manda pra eles lá esse pedido encarecido para que eles republiquem essa obra em algum momento. Porque, cara, é uma obra que eu, honestamente falando, tá no meu top de... Não tá no meu top de obras, mas tá no meu top de coisas que eu acho que deveriam sair no Brasil, serem republicadas. Porque é uma obra legal, é uma obra que, com as devidas proporções, merece sim o carinho. Porque, mano, eu juro pra vocês, assim, eu falando assim, vocês podem falar, pô, tá puxando o saco e não sei o que. Mas, cara, é uma obra tão divertida e tão gostosa de ler, que se você dá a devida chance, você termina bem empolgado, você termina meio triste, né? Eu não vou dizer porquê, mas você termina meio uau, você termina meio baqueado. Só que você termina feliz com a jornada como ela foi, o quão o personagem principal, né, o conjunto evolui. E além disso, né, como ultimamente eu tô muito filosófico nessas questões, eu acho que se é pra encontrar o amor, que seja de uma forma pura e natural. Ela não tem que ser uma forma porque você é um grande mega playboy, porque você é um cara fodão. Não, é porque você é você. E eu acho que essa é uma das lições que no final Katsura meio que entrega muito. Porque o que o Junta quer é encontrar uma pessoa que ele ame. E ele quer encontrar alguém que ele ame sem a necessidade de ser o mega playboy. Isso é muito legal. Como título de curiosidade, o DNA ao quadrado, né? Ele tem um quadrado, mas ele também se refere ao DNA. Só que ele tem uma frase, né, em si, no nome da série, que eu vou tentar ler, vou passar vergonha, obviamente. E eu tava tentando achar a tradução, mas eu não conseguia ter uma tradução exata, tá? Mas o nome da série em si, ele é DNA ao quadrado, Dokokade Nakushita Aitsu no Aitsu. Que eu não vou saber dizer, cara. Eu realmente queria ter achado pra conseguir falar melhor pra vocês, mas é uma frase bonitinha que ele vem junto ali. Um ponto que eu quero destacar aqui também, antes de finalizar, antes de ir pros recadinhos, é que DNA ao quadrado, ele tem a abertura pelo Larkin Ciel, que é o Blurry Eyes. E, cara, quando você vê a série inteira, você entende o porquê o Blurry Eyes ele entra. Porque, cara, é muito bonito o final. A série em si ela é muito legal, mas o final é muito bonito. E quando eu vi o final, especialmente as últimas cenas, eu entendi o porquê a música foi Blurry Eyes, cara. E eu falei, agora faz todo o sentido do mundo. E quando vocês assistirem, vocês vão entender. Mas fica minha indicação aí pra vocês. Assistam, leiam o mangá, façam da forma como vocês acharem melhor. Mas eu recomendo, tá? Eu recomendo bastante. Assim como eu peço novamente aqui, claro, JBC. Se eu precisar deixar todo dia na caixinha de vocês precisarem imprimirem isso, eu deixo, mas reimprimam. Eu acho que o mundo precisa conhecer obras assim do Katsura, conhecerem essas obras mais humanas dele. Eu estou dizendo que Zetman não é humano, mas esse tipo de obra aqui é o ouro do ouro. Enfim, o Comentando tá de volta. Como eu disse, quinta temporada chegou.
Então não deixa de curtir, eu vou pedir pra vocês, como eu tenho pedido todos os últimos episódios. Gente, por favor, indica o podcast pra um amiguinho, dois. Se cada um for indicando pra um amigo, já ajuda bastante, ajuda o podcast a crescer, assim como eu também peço. Se possível, avaliem no Spotify e no Apple Podcast. Faz muita diferença. Se você é novo, tá chegando agora, não deixa de seguir o podcast. O podcast ele tem 2 episódios toda semana. A ideia é voltar a ter 3, mas até aí, eu tenho que ver como é que vai funcionar. Tá, peço desculpa por ter furado semana passada, mas eu precisava de uma semana mesmo pra me recompor, pra dar uma descansada, pra relaxar as ideias. Mas estamos de volta. Não demorou tanto. E quinta-feira, eu já meio que spoilei, então posso spoiler aqui nesse final, que quinta-feira tem episódio de Fuma no Kojiro. Sim, gente, a gente vai começar aqui na temporada com 2 obras totalmente opostas. Já tem umas ideias aí pros próximos episódios e tem inclusive um quadro novo chegando, que não é tão novo porque eu já fiz um episódio que entra nessa vibe. Só vai ganhar nome, tá? Mas, gente, lembrando, comentando, como eu disse, é um podcast semanal com uma média de 2 episódios por semana, fora os especiais quando tem, fora os extras. Extras devem surgir entre essa semana e a próxima. Tô vendo ainda. Mas o Comentando, ele tá sempre aí disponível. Ele tá disponível nos principais agregadores: Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e Amazon Music. Então vai ouvir no seu agregador favorito. No Amazon Music ainda tem a possibilidade de você separar por temporadas, né? Tanto que eu já deixo adiantado aqui pra quem gosta dos especiais, etc. Os especiais, eles vão pra segunda temporada de especial agora, tá? E os extras eles não estarão na primeira. Mas enfim, a gente vai dividindo porque no Amazon Music, por exemplo, ele vai dividindo por temporada. Então fica mais fácil pra vocês também localizarem. Spotify, ele tá na ordem certinho de lançamento, então vai lá ouvir e curta bastante, tá bom? Por hora é isso, um abraço e nós fomos!